Mas, Anke, eu posso mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa Claro. aqui? Que há 2 anos você me deixou curioso por um aspecto que é um pouco sobre a sua ascendência familiar, né? O pai da Glai, que eu já não lembro, eu não consigo. Gleik, Dolk, Zilk, Elk. Eu lembro de Glai, Elk, Anke e Uf. Tá faltando alguns. Zilk, Dolk, Vink. Zilk, Dolk. Mano, é muito nome, cara. Que é o seguinte, você me soltou uma bomba, eu não lembro nem se foi no episódio ou se foram nos bastidores. Foi nos bastidores Eu que acho você que contou. foi logo no início do episódio, eu acho. Que ela virou e falou assim, cara, meu pai foi aviador da União Soviética. Eu falei, é o quê, Anke? Peraí, mano. Ô conversa aleatória, atravessada. Calma aí. Anke, que história é essa? Que você tinha um pai que era da Força Aérea Brasileira... Comunista. Só nos anos 40 e 50, só. Era uma época boa, né? Tranquilo pra você ser. Tava de boa. Tranquilo pra você ser comunista no Brasil. Que, cara, foi embora, voltou, anistiou. Me conta um pouco dessas... da sua... Tudo bem que você não sabe detalhes, né? Mas um pouco dessa sua trajetória, que eu achei muito interessante. Pô, querendo ou não, faz parte da construção da história do nosso país, cara. Faz. Né? Não, e eu vou contar, mas antes, há um tempo atrás, bastante tempo atrás, eu fui atender um paciente primeira vez. Aí antes, né, logo no início da consulta, ele falou assim, antes da gente iniciar a consulta, eu preciso te perguntar uma coisa, já presencialmente. Né? Eu falei, fique à vontade. Um cara de cap, certeza. Certeza. Não, era um senhor já. Aí ele falou assim, qual é o seu... Você tem algum grau de parentesco com o Hilton Bergman? Eu falei assim, é meu pai. Meu pai já era falecido, é meu pai. Aí ele falou assim, bom, eu não sei se eu quero continuar ou não o atendimento com você. Meu Deus. Aí eu falei assim, mas qual é o problema com meu pai? Ele falou assim, eu passei anos da minha vida perseguindo o seu pai. E ele sempre conseguiu fugir de mim. Que loucura, Ele velho. tinha... Mentira que você ouviu isso. Caraca. Ele era do DOI-CODE? Ele era da FAB, e ele tinha sido ministro da Aeronáutica, enfim, né? Durante uma época da vida dele, né, ele era responsável por caçar o meu pai. Ele falou assim, agora... Ele tinha linfedema, né? Ele falou assim, agora me indicam você para tratar. Eu falei assim, não posso acreditar pelo nome que tem algum parentesco com o cara que eu cacei a vida inteira. Eu falei, tem. O mundo não gira, ele capota. Foi muito engraçado. Cara, olha que absurdo. Muita coincidência. O prenda-me se for capaz, velho. Mas ele fez tratamento comigo, tá? Acho que como meu pai já tinha falecido... Ele né, ficou mais tranquilo. Ficou mais tranquilo. Não, o maior plot é se ele falava assim... Se o seu pai tivesse vivo, ele falava, preciso conhecê-lo. Não, aí eu não ia apresentar. Preciso conhecê-lo. Era muito arriscado deixar ele conhecer. Muito. Eu não iria. Bate a algema no pai dela assim, ó. Já imaginou? Não ia correr esse risco. Mano, não é possível. Mas meu pai não era normal, tá? Então já começa por aí nem um pouco... Ele era atípico. Algum de nós é? Bom... Uns alguns mais, outros menos. Ele era menos. Ele era menos. Mas o meu pai... Era mais para dois desvio padrão, assim. O meu pai entrou para a FAB para ser total. militar, né? Com 18 anos, até menos de 18 anos, e ele queria ser aviador. E aí ele foi para a FAB, e aí, na época da Segunda Guerra Mundial, ele acabou indo morar fora do país. Né? Ele nasceu no Brasil? Morava no Brasil? Ele nasceu no Rio, ele é carioca. Ele nasceu lá mesmo. Nasceu no Rio, Tá. é carioca. Lembra que assim, eu fiz uma pesquisa prévia aqui, né? Só para saber se a gente podia perguntar sobre isso. Fiz umas contas rápidas. O pai dela nasceu em 25. Isso. E o pai dela entrou no exército, na FAB, em 43. Tava rolando só um negocinho ali em 43, tava bem tranquilo no mundo, tá ligado? Tava suave pra entrar na Força Bem Aérea. Tava assim. E aí, mano? Tá todo mundo se explodindo? Pô, vou me inscrever no bagulho. Tá louco, mano. Mas ele se inscreveu, ele até falou, porque a ideia dele era aproveitar a questão da guerra para fazer a formação, né? Porque como ele queria ser piloto de avião, ele aproveitou que o Brasil estava, né, meio que apoiando a guerra. Ele falou assim, eu vou fazer toda a formação. Tanto que ele foi para fora do Brasil, fez toda a formação de piloto, né, mas não era de caça, era de avião de carga, da FAB. Aí, quando ele não tinha mais nenhum treinamento para fazer, ele teve que voltar para o Brasil.
E aí, porque acabou a guerra, né? Senão ele iria para a guerra. Mas acabou a guerra, aí ele voltou para o Brasil e não foi para a guerra. E aí, quando ele voltou para o Brasil, ele era comunista, se alistou no Partido Comunista, só que ele era da FAB, ele era tenente, né? E aí ele era um infiltrado dentro da FAB, né? Do Partido Comunista. E aí ele tinha... e aí ele comandava... Imagina dos dois lados. Primeiro que ele chegou no Partido Comunista e falou assim, eu quero me alistar. De onde você é? Sou da FAB. Aí já olharam... Tenente aviador. Olharam assim, não, tá de tiração com a gente, né? E meu pai era muito inteligente. Você quer ser espião aqui ou você quer ser espião lá, brother? Você decide o que você quer fazer, velho. Não, eu fico imaginando tudo que devem ter, caçado, investigado antes de aceitar ele também. Eu não sei, mas eu acho que nessa época o Luiz Carlos Prestes era vivo ainda. Era. Acredito que sim. Porra, a gente tá falando da história política nacional, cara. E aí meu pai ficou sendo um dos líderes do Partido Comunista, responsável pela região Norte e Nordeste, né? E aí ele servia lá, né? Ele ficou responsável por todas as ações do Partido Comunista nessas regiões. E aí ele namorava com uma... Ela era, não sei se ela era austríaca, sueca, não lembro qual era a nacionalidade. Ela era do Partido Comunista. Ninguém mais menos que Olga. Não. Não, mas é por aí. A mulher desapareceu. Ih, Ninguém sabe o que aconteceu. Eu vou chegar aí. E aí ele... Enfim. Mas não desapareceu igual a idosa que apareceu no festival dançando, não, né? Como? Vocês viram essa história? Não. Sumiu uma idosa, 8 meses desaparecida, apareceu dançando no festival aí, gente. Pelo amor de Deus. Mas continua a história, desculpa. Essa daí só foi viver a vida. Pelo amor, continua. Não, essa desapareceu. Bom, não sei o que aconteceu com ela. Mas daí meu pai ficou, né, fazendo as ações políticas, ele trabalhando na FAB, até que descobriram, né? Na verdade, eles tentaram... eles tentaram um golpe de Estado que deu errado. E aí prenderam as pessoas e aí começaram a caçar ele. E aí ele fugiu várias vezes. Foi nessa época que esse meu paciente estava atrás dele, né? Aí ele fugiu, enfim, porque ele era... E já está falando da República do Getúlio nessa época. Já, da Getúlio. Meu pai era muito inteligente. Muito, muito. Extremamente inteligente. Bom, aí ele conseguiu fugir vários momentos, até uma hora que pegaram ele. E aí tem recorte de jornal, né, que fala sobre a prisão dele. Tem antes disso, tem um monte de... Eu vou pesquisar sobre isso. Pode pesquisar. Eu vou te mandar uns capítulos de livro também que tem no meu pai. É muito legal. E aí prenderam meu pai. E aí meu pai falava muito pouco sobre algumas questões dessa época da vida dele, que ele falava que as coisas fora de contexto, né, teriam uma outra versão e que ele não queria que a gente tivesse uma outra imagem dele. Deve ter tido muita coisa, né, que hoje a gente olhando pode ter um certo julgamento, né? Mas ele falou que, como ele era um dos líderes, não mataram logo ele, porque ele tinha informação de todas as pessoas envolvidas, né, no Partido Comunista. Então, pouparam ele para tentar extrair informações dele, mas que ele não dava. Imagina o que ele passou. Não, ele falou que botava ele no avião e jogava as pessoas lá de cima do avião, né, um a um, né, fazendo ele falar as coisas. Não eram coisas assim absurdas. Nossa, eu tô arrepiado, velho. Não, isso a gente não sabia de quase nada. Ele não falava muita coisa, mas algumas coisas às vezes ele soltava. E aí, nisso, a noiva dele, né, que era não lembro, enfim, ela desapareceu, né? Ele não sabe se mandaram ela de volta. E a família ficou um tempão sem saber do meu pai, a família do meu pai, né? Ele não era casado na época, mas os pais ficaram um tempão sem saber do meu pai, meses e meses. E aí, até que quando ele foi preso, a família soube, né, que ele estava preso, e aí ele fugiu. Aí tem um artigo de jornal, eu vou te mandar, Augusto, é muito legal, da foto num forte no Rio. Não sei se foi no forte do Imbuí, eu acho que foi. Uma foto da serra, né, da grade cerrada, né, da prisão, do quarto que ele estava, e uma corda com lençol. E ele entrou no navio. Desenho animado, velho. Os lençóis, velho. Mas essa foto tem. E ele entrou no navio e foi para a União Soviética. No navio, velho. Às vezes, peraí. Não, dentro de uma caixa. Ficou dias e dias dentro de uma caixa. De vez em quando o marinheiro era um navio normal, né, de carga. Ele ficou dentro de uma caixa e de vez em quando o marinheiro conseguia levar alguma coisa. O marinheiro infiltrado, né, do Partido Comunista conseguia levar alguma coisa para ele. Você já parou pra pensar que os desenhos usando um lençol pulando talvez se inspiraram na história do seu pai? Já imaginou? Porque existe essa foto. Ou ao contrário. Seu pai se inspirou. Eu não acredito que os desenhos já não sei qual é a sequência. Não, né? Tinha SBT nessa época ainda, Anki. Caraca, cara. E aí ele fugiu num navio de carga. Ficou numa caixa. Ficou numa caixa até chegar. Aí foi parar na União Soviética. Aí, nisso, ele assumiu um outro nome, uma outra coisa. E aí, lá, ele ficava pilotando o avião do Partido Comunista. Mas o cara deu uma puta sorte, né?
O cara foge, entra, comunista. Ele entra num navio Mas tinha fugindo, ele esquema. entra numa caixa, tá tudo Não, certo. Não, mas Não, já é isso aí esquema. é- Já, não, mas não foi coincidência Já tava isso, tudo já estava tudo acertado, programado. já, é. Né? E tinham várias pessoas infiltradas que ajudavam né, a isso. Né? Então, já estava tudo planejado. O barquinho já estava lá esperando para levar para o navio que já estava esperando, já estava tudo certo. Mas ele ficou muitos anos fora. E aí, depois que as coisas melhoraram aqui, aí ele voltou para o Brasil. E não nessa época... que ano? A gente não sabe. Cara, eu não sei. Começo dos anos 60, você falou? Porque assim, aí ele voltou para o Brasil, assumiu o nome dele, mas ele foi trabalhar como engenheiro civil. Ele foi trabalhar até na Caterpillar, trabalhou na Siemens, trabalhou em várias empresas multinacionais. E aí ele era conheceu minha pica, mãe. tá? Não, ele era muito inteligente. Inteligentíssimo, Ele cara. era um gênio. E aí, na Siemens, ele conheceu minha mãe. Então, ele começou a trabalhar na Siemens logo nessa época que ele voltou. E ele deve ter casado com a minha mãe em 60, 59. Então, ele voltou por aí. Pô, nessa é época ruim pra ele ter voltado, hein, velho? Podia ter voltado. Não, de ter entrado com o nome ali já, pô, já Não, foi. já assumiu o nome dele, porque teve alguma questão de promessa de anistia política, que poderia voltar, e foi quando ele voltou. Ele já tinha uma certeza de que as coisas para ele estavam mais tranquilas. E foi aí que ele assumiu o nome dele de novo. Que era mentira, na verdade, né? É, porque eu sei que quando a minha irmã mais velha nasceu, que foi em 62... Não, peraí, minha irmã nasceu em 60, tá certo. Minha irmã nasceu em 62. Só por curiosidade, qual delas? A mais velha, porque em A 9 anos minha mãe Glaick? teve 7 filhos, a Glaick. Em 9 anos minha mãe teve 7 filhos. Eu nasci em 71, ela nasceu 9 anos antes, então ela nasceu em 62. Quando a minha irmã nasceu, meu pai foi preso. Mais ou menos nessa época que a minha mãe... o nascimento da minha irmã, meu pai estava preso. Porque aí prometeram anistia, ele se apresentou e prenderam ele e depois soltaram. E eu tô lembrando que tem um episódio famoso na história que isso aconteceu. Eu só não sei se o pai dela, de fato, foi nesse episódio, quando prometeram anistia a alguns militares que estavam debandando o Partido Comunista. E nessa foram para um cinema. A história basicamente foram para um cinema. Quem estava com esses militares? Ninguém mais ninguém menos que Marighella. E aí houve, então, uma prisão, meio tipo uma traição do que era, então, talvez, esse episódio histórico dessa luta do Exército Brasileiro contra o Partido Comunista. Talvez o pai dela foi um dos Talvez militares que Tava foram... ali envolvido Cara, ali. isso é absurdo, cara. Isso é a história do Brasil. Gente, é a história do Brasil, cara. Mas eu vou resgatar tudo isso. E aí, enfim, aí depois meu pai viveu a vida como civil. E aí, em 88, é que ele teve anistia. E que aí a gente soube de toda essa história. Porque até então, meu pai era um engenheiro comum de uma empresa. Ah, vocês só souberam em 88? Só. Porque Porque aí, em quando 88... elas nasceram, ele era só um engenheiro mesmo. Ele é só engenheiro. E aí, não, mas aí, como eu soube... Aí o meu pai recebeu anistia e começou a receber, né, o salário, o soldo, né, como tenente-coronel. Aí a nossa vida financeiramente melhorou um pouquinho, né? Porque imagina. Ah, porque todo 7 aquele filhos. tempo ele ficou sem receber. Não, ele não era mais. Ele, na verdade, ele recebia como engenheiro da multinacional, mas não como. Da carreira militar, carreira militar, não. meio que ficou trancado, Abandonado. assim. É. E aí o dia que meu pai contou para mim, ele pegou uma caixa que tinha um baúzinho trancado, né, que ficava dentro de um armário. Aí ele pegou o baú, abriu, aí começou a mostrar fotos de jornal, né, imagina, né, um monte de fotos de jornal dele que alguém conseguiu juntar para ele da época, né. Aí que eu fui saber da história toda, porque até então não sabia de nada. Imagina você descobrir que seu Ele pai foi um contou. fugitivo internacional. Caralho, velho. Doideira, né, cara? Mas sabe, quando ele já estava bem mais velho, o meu irmão falou assim, eu vou te dar um gravador, grava toda a sua história. Eu prometo que a gente só vai ouvir depois que você morrer. Meu pai nunca quis. E meu pai não contava, por exemplo, a gente nunca soube o nome que ele assumiu, nada. E aí, depois que meu pai morreu, a gente começou a procurar mais as coisas. Então, eu achei alguns capítulos de livro que falam sobre ele. Tem um livro escrito em inglês que fala sobre ele. Tem algumas coisas Que ano que falam. que ele morreu? Né? Ele morreu em 2005. E aí, a gente queria resgatar a história, né? Mas quando a gente falava isso com meu pai, ele falou assim, fora do contexto, não, eu não quero. E ele fechava a cara e não queria falar sobre isso. Mas a gente foi buscar. E aí, uma época eu conheci uma pessoa que escrevia, né? Ele era escritor e ele fazia toda essa coisa histórica, né, do passado para escrever as bibliografias das pessoas por encomenda, né? Aí eu falei, poxa, por que a gente não faz isso? Aí foi uma discussão em família, né? Vamos fazer, não vamos fazer? Vamos... Porque se tivesse um historiador que, de fato, né, buscasse todas as histórias, a gente ia conseguir preencher essas lacunas que a gente não conhece, né? Mas aí a família acabou decidindo, não,
Ele sempre quis deixar para lá, então vamos deixar para lá. Então eu só consegui resgatar o que eu achei na internet. Eduardo Bueno é um cara bom pra fazer isso aí pra você. O Iris já... Não, tem nome pior que esse pra Tem, fazer com isso aí. certeza. Tem um que é pior. Mas eu fico imaginando assim, e no final das contas, até talvez ele tenha um pouco de razão, porque você só consegue resgatar a história que as pessoas querem, no fim das contas, que seja resgatada, né? E quem conta a história é o vencedor. Então, Conta de uma versão, ele né? ele realmente tem razão de falar assim, não tá todo o contexto ali, só eu sei o contexto que eu vivi. Teria que vir dele, ele mesmo contar tudo e botar todo o contexto e ele na não história. Quis. Né? Ele não quis de jeito nenhum. A gente tentou de todas as formas, ele não quis. Mas eu imagino quão traumático era pra ele, ao ponto dele querer blindar vocês dessas informações. Porque, assim, só você ter dito a experiência do avião, pra mim já foi horripilante. Imagino que ele não quis contar. Tá louco, Não, cara. e a gente sabe que nessa época aconteceram coisas absurdas no Brasil, né? Então, a gente sabe, assim, o que é contado, né? E o que não é contado. Mas tipo, aí a gente... Você já ouviu alguém contar alguma história de que empurrava uma pessoa de avião pro outro confessar alguma coisa? Você já ouviu isso na sua vida? Eu ouvi no episódio do Eduardo Bueno. É? É. Aí, tá vendo? Porque é Só não sabia que era o pai dela. Não, porque é esse tipo de coisa... Não que jogava. Não, pelo amor de Deus, do outro lado. Não, mas é esse tipo de coisa, tipo, que alguém conta, mas não é a história que é contada, é alguém que conta, né? Tipo, chega... Por isso que poucas pessoas vão ouvir isso um dia, né? Cara, é bizarro, assim, algumas coisas que eu acabei, nos meus poucos anos de vida, conseguindo conhecer ou ouvir. Por exemplo, essa história do pai da Anki é um capítulo que conta toda uma transformação política que o país passou e que até hoje a gente vê esses conflitos e tal. Eu conheci, com 10 anos de idade, um senhor de idade que tinha sido soldado do exército nazista, cara. Olha aí. Que fugiu do Brasil, como a maioria deles fugiu, né? E quando eu tinha 10 anos, ele tinha 93, 94 anos de idade, estava casando. Tá bom, é isso mesmo. O que importa é... Tá vendo, gente? Quem ainda é solteiro a funcionalidade. nunca é tarde, né? E, cara, eu sentei, eu falei, não, me conta. Só que ele era do exército, daquele exército que ficou preso na Sibéria. Que congelou, e que... Ele falou, cara, minha vontade era ter morrido igual os meus companheiros lá, porque o que a gente passou... E eu fiquei, cara, não é possível. E por mais que eu ache absurdo o que eles defendiam, o que eles faziam, eu tive a curiosidade de ouvir da boca do cara como que era o negócio, sabe? Por mais que eu faça assim, filha da puta! É que a história é a história. A história é a história, cara. É a história, você não tá lá... Por isso que o contexto é importante. Mas nesse contexto não tem contexto nenhum que defende esses caras, Não, tô falando, se você estivesse lá no dia, você não ia querer ouvir o que ele tem pra te falar, entendeu? É outra coisa. Agora, anos depois, em outro lugar, você não participou, você não viu, você tá disposto a ouvir o que esse cara passou, porque por mais que ele esteja no lado errado da história, ele passou por algo... E ouvir essa experiência é algo, né? Tipo, são marcos que transformaram o mundo. Eu atendi um paciente numa outra situação também com linfedema, que ele foi um dos fugitivos num campo de concentração. Ele conseguiu fugir quando ele tinha 5 anos de idade. Nossa. E aí ele falou que ele passou por baixo, né? E que a mãe falou assim, foge. E aí ele falou assim, simplesmente corre. Nem só olha corre. Pra trás, só corre. Mas o menino tinha 5 anos. Michael Corleone. Aí ele passou por baixo, né, daquelas cercas, né? Passou por baixo, saiu correndo. E que aí ele ouviu vários tiros. Né? E imagina, o menino tinha 5 anos, né? E quando atendi ele já tinha 80. Ele falou assim, eu ouvi vários tiros, mas eu tinha certeza que o cara não queria me acertar. Porque ele poderia ter acertado. Mas eu vi os tiros passando bem longe de mim, mas como uma justificativa. Mas o cara não queria me acertar. Eu simplesmente corri. Eu só obedeci minha mãe. Corre, 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 corre. Para quando você não consegue mais correr. Eu tô arrepiado com essa história. E aí ele falou que ele correu no meio do mato, correu. Aí uma hora ele não aguentava mais correr, ele caiu, dormiu. Aí quando ele acordou, o pé dele estava todo machucado, porque ele correu descalço, né, com aquela roupinha. E ele estava no meio do mato, ele falou assim, bom, o que eu faço agora, né? E aí depois ele viu que tinha uma luz, assim, já era noite, tinha uma luz, aí ele foi até aquela luz, aí esconderam na casa e depois conseguiram, né, mandar ele para o Brasil. Aí ele veio para o Brasil e ele fez a vida super bem aqui, né, um cara... Ele
assim, super engraçado. Ele é muito engraçado. Ele contava piada de absolutamente tudo. Mas uma vez ele contou isso, né? Ele só contou essa parte também, de como ele fugiu, né? E aí ele fez toda a família, assim, que teve muita ajuda até chegar no Brasil, tal, mas que ele nunca mais soube da família, né? Então, o que aconteceu com os pais, os irmãos, provavelmente todos morreram. Nunca mais teve notícias, né? Mas a gente vê, né? Assim, a fisioterapia traz muita coisa legal para a gente, né? Entre isso, as histórias dos nossos pacientes, né? Tem muita história. Eu tenho um paciente que ele é ex-aviador também da FAB e ele fez expedições lá para a Amazônia junto com os índios para chegar a abrir pista para os aviões, porque ele usava um hidroavião. Então, eles iam com o hidroavião abrir pista para o avião poder pousar. Eles faziam entradas com os índios assim para conversar, para abrir caminhos, uma série de coisas que o exército ia fazendo ali, né? E, tipo, ele tem tudo registrado. Ele escreveu, fez lá, tipo, como se fossem uns diáriozinhos. Ele vira e mexe e me mostra lá as fotos, tal, não sei o quê. Tipo, meu, super legal. Ele já naufragou um avião. Eu falei, pô, você naufragou um avião? ele conta essas histórias. Eu tive um paciente que tinha coleção de selos mais absurda. Sabe aquele olho de boi 80? Que ele, tipo, ele tinha um, cara. Eu já vi um que era de um paciente. São coisas que a gente experiencia por estar se relacionando e entrando na vida das pessoas, né? Nossa, mas a gente aprende demais, demais, como paciente, por isso que eu amo. Né? E assim, né, a gente tem uma grande vantagem que às vezes outros profissionais de saúde não têm, né? A gente fica muito tempo com o paciente, né? E primeiro a gente fica tocando, né? Então você tem lá 1 hora, pelo menos, né, de conversa com os pacientes. E quando a gente dá a chance deles contarem as histórias, né, a gente aprende demais. É muito legal. Tem muita coisa bacana.